começado bem, hoje não, hoje não. Então, a gente está falando sobre a história de Israel. Qual a importância disso? Quando vocês, no caso do Jorge não, porque o Jorge já concluiu, né? Mas quando você tiver aula de Antigo Testamento, conhecendo a história de Israel, para você fica mais fácil entender aquilo que está se passando no Antigo Testamento. A mentalidade do povo, porque certas coisas são mencionadas no texto bíblico, então é importante conhecer. E a semana passada nós falamos um pouco sobre a geografia bíblica, para a gente poder entender, antes de entrar na história de Israel, algumas características desses textos bíblicos. Hoje a gente vai falar sobre a teologia do povo de Israel. Todo o período do Antigo Testamento, o período intertestamentário, que é aquele período que a gente vai dizer que é o silêncio de Deus, né? O período neotestamentário também, que é o do Novo Testamento, o período histórico e o período moderno. A gente vai falar desde o momento em que o povo, os patriarcas, começaram a se movimentar até a formação do Estado de Israel, reconhecido pela ONU, com um território geográfico estabelecido, com leis próprias. Então é muita coisa que a gente tem para estudar. E é importante para a gente poder entender. Quando vocês tiverem aula de geografia, vocês vão perceber que em muitos momentos vocês vão precisar entender um pouco da política para reconhecer o território. E aí, quando a gente já falou de história de Israel, a gente já tem uma grande noção disso, vai ajudar bastante, porque o território de Israel, de acordo com os reis que assumiam o poder, ele ia ganhando novas formas. Por exemplo, no reinado de Salomão, como ele era um rei muito influente, que fazia muitas alianças, o território de Israel se expandiu. Em outros reinados em que os reis eram maus governantes e tal, o que aconteceu? Perdia território. Então, o território de Israel ele foi se modificando com o tempo. Então, vamos lá. A introdução. Deuteronômio 33. Pode ler, eu estou lendo o mesmo material. Deuteronômio 33, 29, vai dizer assim: Bem-aventurado és tu, ó Israel, quem é como tu? Tem 3 denominações diferentes para a descendência de Abraão. Conseguiu abrir o material? Conseguiu? Hebreus. Quando você se refere ao povo como hebreus, provavelmente essa denominação vem por serem descendentes de Éber. Abraão era descendente de Éber. Gênesis 11, de 14 a 17, vai falar sobre isso. Quando a gente se refere ao povo como israelitas, israelita é todo aquele que nasceu no território de Israel. O nome recebido pelo patriarca Jacó, após seu encontro com Deus no Val de Jaboque, e por último, Judá. Quando você se refere ao povo como judeu, porque você está se referindo ao povo como descendente de Judá. Essa nomenclatura, ela vai tomar uma configuração diferente quando a gente chegar no Novo Testamento. Por quê? A gente vai perceber no Novo Testamento que quando você fala de judeu, você está falando de um povo ligado a uma religião, tá? Porque no Antigo Testamento ainda não havia essa religião formada, mas no Novo Testamento já tem a presença da sinagoga, então já é um momento de religião diferente. Então as pessoas, quando se referem a judeus no Novo Testamento, está se falando mais na questão religiosa. Vamos lá. Sendo assim, não tem qualquer diferença na designação desse povo. Paulo mesmo, ele usa para si 3 denominações. O que ele diz? Vamos consultar o texto? Filemão 3,4. Quem achar pode ler com vontade. Como eu tenho 3 alunos em sala, tem 3 textos, cada um abre um. Adriana fica com Filemão 3,4, Jorge Romanos 11,1 e você 1 Coríntios 9,20. Onze, 1. Mais rápido que eu. Né? Isso aí, eu tenho. Eu sofri.
Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha aí, ele se denomina israelita. Pode ler. 1 Coríntios 9, 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não seja eu debaixo da lei. Olha aí ele se denomina judeu. Filemão. Filemão 3, né? 3:4. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. É isso mesmo? Esse foi o povo especial de Deus, com o qual ele fez um pacto através de Abraão, e para dar-lhe a terra de Canaã e abençoar através dele todos os povos da terra. O propósito dessa eleição foi usar Israel como canal para espalhar salvação por todos os cantos da terra. As Sagradas Escrituras foram primeiramente confiadas a esse povo. Romanos 3:2 vai falar sobre isso. Jorge, aproveita que você está aí em Romanos 3:2. Começa no velho, tá? Vamos lá. 3, 2. Vamos lá. Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Olha aí. A eles coube primeiro a adoção de filhos, as manifestações da glória de Deus, as alianças, a lei divina, o culto, as promessas. Também coube a eles a tarefa de ser o povo do Messias, o ungido. Quando a gente fala que para eles, tudo que acontecia, a diretriz principal era para acontecer primeiro com os judeus. Até no momento da nova aliança, quando a gente percebe que a primazia é do povo judeu, o povo escolhido por Deus, depois os gentios. Quando a gente lê a parábola do grande banquete, ele está falando disso também, né? Você vai lá e convida o povo, o meu povo, né? E aí, como ninguém quer vir, rejeitaram, não é? Então agora você vai lá e chama os gentios. Depois dos gentios, se tiver, ainda tem lugar, e aí você vai lá e convida os excluídos, o que ninguém quer. Então a primazia sempre é dos judeus. Porém, a gente vai perceber no livro de Atos, quando Paulo, ele, nas suas viagens missionárias, eu não sei se é Atos 8, Atos 9, as viagens missionárias de Paulo. Paulo, toda vez que ele se deslocava da cidade para evangelizar em outras cidades fora, ele tinha dois objetivos principais. Quando ele chegava lá, ele tinha em mente evangelizar e plantar igrejas. Esse era o objetivo do missionário, ainda é. O que Paulo fazia? Quando ele chegava na cidade em que ele ia evangelizar, a primeira coisa que ele fazia, ele se dirigia a uma sinagoga, que era o lugar onde os judeus se reuniam para estudar a lei. Ele sabia que ali estariam somente os judeus. Então ele entrava na sinagoga e pregava poderosamente. Quando ele terminava de pregar, duas coisas eram certas de acontecer. Um grupo ia ficar maravilhado com a palavra e o outro grupo ia descer o pau nele, né? Isso sempre acontecia. Quando isso acontecia, ele saía da sinagoga e se dirigia aos gentios. E era ali no meio dos gentios que ele conseguia implantar a igreja. Quando ele terminava de plantar a igreja, deixava lá um pastor responsável, uma pessoa como cabeça, como líder, e ele saía e ia para outra igreja. Muitas das vezes ele saía da cidade fugido, apedrejado, todo arrebentado, e ia para outra e não parava. Todo descacetado, ele ia lá para outra cidade, fundar outra igreja, evangelizar, mas sempre no mesmo ritmo. Primeiro a sinagoga, depois os gentios. Isso era uma estratégia, até porque ele sabia que a primazia seria para os judeus. Então vamos lá.
Tudo isso torna constante objeto da preocupação de Deus em toda a Bíblia, tornando obrigatório estudar e entender o plano de Deus para esse povo. Quando a gente terminar, chegar mais adiante um pouquinho, a gente vai perceber tudo que esse povo sofreu. A gente conhece muito bem na história o Holocausto, né? Aquele momento do nazismo, do comunismo, que o pessoal matava judeus assim em campos de concentração. Só que isso é o que a gente sabe, mas ao longo da história, a partir do momento que houve a dispersão, o povo judeu se espalhou pelo mundo, e nessa dispersão o povo foi perseguido e morto pelo mundo todo, onde eles chegavam. Houve uma época de grande dificuldade financeira em várias nações do mundo, e os judeus eles eram convidados a vir para essas nações que estavam em grande dificuldade, porque eles sempre tiveram recursos, e quando eles chegavam nessas nações, eles investiam capital, tirava a nação daquela dificuldade financeira que ela se encontrava, explorava a nação. E quando a nação estava bem, a nação perseguia eles e matava. Até o momento em que eles conseguiram retornar para Israel com um território próprio, porque ao longo dos anos muita coisa aconteceu, política, geograficamente falando, até Israel conseguir direito a se estabelecer como Estado, como nação. E ainda estão brigando até o dia de hoje. Árabes, muçulmanos estão ali em constante briga, conflito por causa do território. E até eu estava dando uma aula ontem de geografia e a aluna perguntou assim para mim: por que os muçulmanos querem a Terra Santa? Por que para eles é tão importante a Terra Santa? Cada mexida vai ser É, restabelecimento de Israel. Eles, na história desse povo, do islamismo, tem uma coisa que Maomé, ele conta, né, diz a lenda, diz a história de Maomé, que ele foi assunto aos céus ali naquele lugar. E é por isso que eles consideram aquele lugar sagrado por isso. E eles querem. Fica exatamente no mesmo lugar. Fica no mesmo lugar. Esse pedaço é meu. A Meca, não é? Ela fica exatamente ali naquele lugar. E a briga pelo território todo é esse. Você percebe de um lado a Meca e pertinho tem o templo de Jerusalém, não é? Você vê aos olhos um e outro. Eu morro de vontade de ir lá para ver essas questões assim muito de perto. E as brigas continuam até hoje. Então, o que num primeiro momento começou por causa de uma promessa, né? Vocês têm uma terra prometida, aí teve a questão de Ismael e Isaac, eles cresceram brigando e continuam brigando até hoje. Os dois morreram, mas as gerações continuam brigando. E tem um texto bíblico que diz que no dia do sepultamento de Abraão, os dois se encontraram. Os dois se encontraram em paz. Houve um momento de trégua. Eles estavam ali diante do Abraão, o pai deles, e eles se encontraram ali numa boa. Mas o texto bíblico vai dizer que Deus fala a respeito de Ismael, que ele vai viver todos os seus dias para afrontar Isaac. Todos os seus dias. Então, assim, vai viver em guerra o resto da vida. Enquanto houver dia, vai haver guerra. Isso aí não acaba não, gente. Vamos lá. Qual é a teologia desse povo de Israel? Boa noite. Ó, o material está no grupo, tá? A gente está na primeira página. Página 2 aí. A gente pode resumir a questão teológica referente aos judeus em uma única pergunta: tem ainda algum propósito de Deus específico para esse povo após o surgimento da igreja cristã? Ou eles serviram apenas até o início dessa era?
não havendo mais significado para a sua existência como nação. O que vocês acham? A história já se cumpriu, as profecias se cumpriram? Não, tem coisa que sim. Ainda tem que coisa, não. né? Tem coisa que ele falou a Abraão que ainda não cumpriu até hoje. Então ainda tem propósito para essa nação, não tem? Sim. Eu acho que tem propósito para ela até a segunda vinda de Jesus. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Até o último dia eu acho que tem propósito para essa nação. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente percebe as questões políticas que acontecem, a gente vê assim pela televisão, você percebe muito claramente isso, que a história não terminou. Sim. Eu acho que o grande propósito Tem que muita tem que coisa atingir, para acontecer, Nação para Jerusalém. não é? acho que vai ser quando atingir a paz. Não vai ter paz. Não, acho que o propósito será que não vai atingir, vai demorar, porque não consegue ainda. Eu acho que isso aí é só quando se estabelecer a Nova Jerusalém mesmo. Porque Eu acho que a história vai permanecer, eu posso até estar enganada com relação a isso, mas tem muita coisa para se cumprir, muita coisa para acontecer. E Israel precisa continuar sendo esse objeto de todos os olhares do mundo sobre Israel o tempo todo. Vocês viram hoje a retirada dos soldados do Afeganistão, o Talibã, a reação do presidente dos Estados Unidos depois de 20 anos de guerra, ele ter que sair com seus soldados, quanta gente morta, né? E ele saiu, e aí você percebe o impacto disso para Israel, porque agora não se sabe o que vai acontecer, porque esses homens são loucos, né? a partir de amanhã que eles vão tomar decisões. Amanhã, estão dizendo, né, que a partir de amanhã que vai definir o governo. Quem saiu, quem não Mas saiu. hoje Israel tem um exército poderoso. Eles têm um poder Tem um bélico muito dinheiro grande, né? Muito grande em caixa para comprar arma. Tem um poder bélico muito grande, tem tecnologia de ponta, tem muito dinheiro, muita riqueza, né? Inclusive os judeus contribuem com a causa. Os judeus Para estão manutenção, espalhados. sim. Fora os milhões, donos dos bancos, das empresas. É tudo judeu? Tudo judeu. Tudo Eles judeu. mandam. Agora, uma coisa sobre o Biden, que saiu de lá, o sistema, meu irmão mora lá em Atlanta. Ele falou que está uma guerra lá, porque os políticos não queriam isso. Isso foi um esquema armado para deixar o Talibã preparado. Eles largaram helicóptero, largaram armamento, largaram 300 mil armas. Eu vi. Tudo lá, o Talibã vai pegar tudo. Eu vi lá. Passou na televisão. Tinha um exército para bater armas. Eles têm, além do exército, tem tudo. Aí o Biden largou tudo que seja uma coisa armada. Paulo. Paulo. Depois você vê lá, Paulo, se você vai fazer um instituto ou não, vai fazer inscrição de... Passa ele pra mim. Tá bom, posso falar com Tá você. bom, tá? Depois você faz a inscrição, tal, tudo direitinho. Tá bom. Então vamos lá. Algumas pessoas vão afirmar, não precisa não, obrigada, que Israel ele teve um papel provisório como instrumento dos propósitos de Deus. Esse papel terminou com a vinda do Messias. Ao rejeitar a Jesus, presta atenção que algumas pessoas têm esse pensamento. Israel teria sido definitivamente perdido qualquer exclusividade diante de Deus. Por que isso? Porque rejeitou o Messias? A menos que eles se convertam e se integrem à igreja, não tem nenhuma perspectiva dentro do plano de Deus. Para essas pessoas, a igreja seria agora o Israel de Deus. Vamos falar sobre isso um pouquinho. No Antigo Testamento, quando se falava do povo de Deus, da igreja, era Israel. No Antigo Testamento, a igreja era Israel. No Novo Testamento, quem é a igreja? Somos nós. Todo que crê, independente de raça, de nação, de credo, todo que crê é igreja. Essa é a Israel de Deus. No Antigo Testamento era só o povo. Agora no Novo Testamento a aliança se estendeu, né? Então todo mundo que crê que ele é o Messias, que ele é o enviado de Deus, é igreja. Eu hoje estava lendo um material a respeito de cartas paulinas e estava dizendo o seguinte,
que uma das grandes dificuldades que os judeus tinham para aceitar, ou tem até hoje, para aceitar Jesus como Messias, como Filho de Deus, é a cruz. Já ouviram alguma coisa a respeito disso? Por quê? Por que se diz isso? Pelo que a gente entende, eles queriam um rei que fosse tomar conta, dominar os povos, né? Ser aquele rei imaginário de cima do trono, não uma cruz. Ali o rei, para eles, não é rei porque foi morto numa cruz. Não tinha autoridade, para eles parecia que não tinha autoridade, não tinha nada, mas tinha tudo. Então, a cruz, como os textos bíblicos falam, é vergonha, né? Maldito aquele que estiver sobre a cruz, não é? Pregado no madeiro. E Jesus se fez maldito por nós, por amor. Então, para eles, a cruz é a maior vergonha que pode acontecer para alguém. Então, como entender o Messias, o Filho do Deus, Criador, o Deus que salva? Porque em cada livro da Bíblia, Deus se revela para o seu povo de uma forma. Em Gênesis, ele é o Deus Criador. Em Êxodo, é o Deus que salva, que liberta. Como entender que o Filho desse Deus que cria, que salva, que liberta, acabou pregado numa cruz? Como entender isso? Como aceitar isso? Que força que ele tinha. Não é esse cara, não é ele, não é. E é por isso que estão esperando até hoje o Messias chegar. Não é possível que o Filho de Deus tenha acabado preso numa cruz. Olha que dificuldade para eles entender isso. Vamos lá. Por isso as promessas que estavam contidas no Antigo Testamento são dirigidas a esse povo. Elas não são literais. Por que é um perigo muito grande da gente pegar textos do Antigo Testamento e querer aplicar na igreja hoje como doutrina? As promessas que estão no Antigo Testamento são específicas para Israel, para aquele povo naquele momento. Não são para a igreja de hoje. Então, você lê o texto, beleza. Aplicar o texto, beleza. Mas criar doutrina em cima de texto do Antigo Testamento não tem como. Porque foi específico para o povo numa época específica. E a gente vai ouvir, vocês vão ouvir pessoas dizendo: não leia o Antigo Testamento porque traz maldição. Não é isso. Existe um perigo de você pegar o texto bíblico que você está lendo no Antigo Testamento e criar doutrina para a igreja dos dias atuais. O que está no Antigo Testamento é específico para a igreja daquele tempo, para o povo daquele tempo que ainda nem constituía igreja. Eles estavam aprendendo a se relacionar com Deus. Eles estavam aprendendo a conhecer Deus, conhecer a forma de culto. Cada coisa que Deus exige desse povo na caminhada, vamos cultuar no deserto. Cada momento, cada passagem que eles tinham ali era uma experiência nova com Deus. Quando Deus estabelece o tabernáculo, é porque eles precisavam aprender a se relacionar com Deus na forma de cultuar. Vamos estabelecer agora as normas de culto. Por quê? Porque ele sabia que quando chegasse mais adiante, esse povo ia se relacionar com pessoas com cultos diferentes. Então era importante que elas tivessem em mente qual era o culto agradável a Deus. Toda a caminhada, o tempo todo, Deus está apontando para eles o que era agradável para ele, o que ele queria que a nação entendesse para servir de exemplo para outros povos. Não é para aprender e guardar. A mesma coisa com a gente hoje. Toda a nossa caminhada cristã é para a gente aprender a se relacionar com Deus e aprender aquilo que Deus quer que a gente seja de exemplo para o outro. Nós passar adiante que tem que ser feito. Já pensou se você apenas se relaciona com Deus, você apenas conhece, entende, aprende, se debruça sobre a palavra, estuda, mas você não transmite nada para ninguém? Qual o objetivo disso? Tem um certa onda, mas não, isso entre eu e Deus, isso aí você não mete não, deixa eu falar. Deixa eu passar para vocês uma experiência. Pode ser. Toda vez que eu começo a dar uma aula, eu sempre pergunto para os alunos qual é o objetivo de vocês estar fazendo um seminário. Não lembro que você
Lembra disso? Eu sempre falo isso. Qual o objetivo de você estar fazendo seminário, Paulo? Eu? É. O pastor André me convidou, porque ele quer que eu aprenda alguma coisa para ser usado no grupo de homens. Eu já faço meus estudos pela internet, coisas assim, mas sempre para aprender. E para passar, né? Isso aí. Porque o evangelho tem que ser pregado. A gente não sabe quem vai ser salvo. Isso Então, aí. se a gente aprender, a gente fala, para crescer em conhecimento de Deus. Para conhecer a Deus tem que ler a Bíblia. Isso Tem que aí. ler a Bíblia. Conhecendo a Deus, a gente fala com o vizinho, com o porteiro. Estou falando agora com o garoto que vem de bala lá no sinal do batalhão. Ali, No batalhão do Congampo. um que fica com a garotinha no colo? Não, o outro, ele fica sozinho lá vendendo. Tem outra menina também lá, no batalhão do Congampo. No mês eu estou lá todo dia comprando bala, mas 3 meses comprando bala dele. Até no dia eu falei, cara, vou falar alguma coisa de cara. Deve estar, quantos filhos você tem, meu amigo? Tem 4. Vendendo bala, 4 filhos. Domingo a domingo de trabalho. Aí até um dia eu falei, cara, daqui a pouco eu volto aí. Fui aqui, peguei uma cesta básica, vi que Deus tocou, falei para o pastor André, é assim. Aí, pode pegar. Levei para ele, estamos dando aqui que a gente ajuda lá na igreja. Aí ele, do nada, quero conhecer a sua igreja. Não falei nada, quero conhecer a sua igreja. Falei, vamos marcar você ir lá. Mas assim, não pensei em chamar ele, queria evangelizar. Ele mesmo se dispôs e falou. Aí eu começo a conversar com ele agora sobre o que é Deus, o que acontece, não é uma coisa do outro mundo. Se eu não souber falar, se eu não souber o conhecimento, como que eu vou passar o evangelho? É isso aí. Entendeu? Eu sou pequeno, né? Eu ainda estou aprendendo. Eu já acho que é um homem sábio. Eu só aprendo com ele. Fala pra mim, qual o objetivo de você estar fazendo seminário? Aprendizagem. Jorge, eu não vou perguntar que ele já está cascudo já, ó. Fala, Adriana. É obrigação nossa. Eu me interessei pelo curso, a partir do momento que o pastor falou que era bom curso para a gente estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Aí quando eu me interessei, eu fui procurar o curso. Então, e aí, geralmente toda turma, quando começa, geralmente começa grande, né? Aquela sala lotada e tal. Você fala pequeno, na época ficou caramba. Não é? 30 alunos, e aí conforme o tempo vai passando, vai reduzindo, porque a dificuldade, o tempo, a correria e tal, e a turma vai reduzindo. Isso é normal. Coisas que a gente observa em toda a turma é o quê? Tem aquele que quer mostrar que sabe tudo, né? Acha que sabe e quer mostrar que sabe. Tem aquele que não sabe, mas acha que sabe e quer mostrar que sabe. Tem o cara que não sabe nada mesmo, está ali para conhecer, para aprender e não tem vergonha de dizer que não sabe. E tem aquele que não sabe e fica na dele. Isso é coisa comum em toda a turma, gente, é normal. E aí a gente começa a perceber que todo lugar que a gente chega, os camaradas que têm um pouquinho mais de conhecimento, eles querem esfregar isso na cara dos outros, né? Eles querem mostrar o quanto eles são inteligentes, espertos. Eu estava participando de um grupo, de um seminário onde eu dou aula, e eu comecei a perceber os debates que estavam acontecendo entre eles, e eu comecei a perceber assim, que estava ficando desrespeitoso, estava ficando feio já. Sabe? Um querendo saber mais do que o outro, mostrar que sabia mais do que o outro. E aí eu fui na aula, eu falei assim para eles, olha, eu tive uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Eu fui chamada para dar uma palavra numa igreja, apesar de ser uma igreja pequena, mas eles são muito dedicados ao estudo. O pastor deles é um cara muito CDF mesmo. E aí eu fiquei preocupada com a palavra, eu falei, gente, eu tenho que fazer o melhor porque o cara é muito bom, então fica te analisando, né? E aí eu preparei aquela palavra. E quando eu cheguei lá, sentei, fiquei aguardando, aí teve leitura da palavra, leitura introdutória, não sei o que, oração, louvor, e eu fiquei prestando atenção, cada pessoa que levantava, cada rapaz que levantava para orar, para trazer uma palavra introdutória, uma coisa, era uma exposição de conhecimento. E eu tinha preparado uma palavra
o Salmo 119, que fala sobre guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu preparei uma palavra, eu não conseguia avançar com aquilo ali. Eu estava sentada no culto e o Espírito Santo falando comigo o tempo todo. Eu só quero que você fale para a igreja. Guarda a minha palavra para não se perder de mim. Não se preocupa com conhecimento. Não se preocupa de mostrar para as pessoas o quanto você é inteligente, o quanto você é habilidoso. Guarda a palavra para não se perder de mim. Eu fiquei observando aqueles rapazes falando, até na oração, gente, até na oração. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso para essa gente? Como que eu vou falar isso para eles? Como? E aí eu fui lá na frente, aí li o texto, orei, e no final falei assim, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Porque eu estava preocupada em como eles iam interpretar, como eles iam receber aquilo. E aí eu comecei a falar, comecei a ministrar, e eu percebi que teve um momento que um deles baixou a cabeça, e era o Espírito Santo trabalhando naquele homem.